Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje nós vamos falar aqui sobre reforços, né? O Casares e o Carlos Belmonte têm falado desses reforços que o São Paulo inicia o ano. Nós vamos comentar de cada um. E vamos falar também de um jogador da base, né? Centroavante, que assinou com o São Paulo o primeiro contrato no profissional com o São Paulo. E uma multa rescisória milionária. Nós vamos falar também aí de outro jogador de São Paulo que antecipou a renovação de contrato. E além disso, vamos falar também da situação do Dorival com o Rames Rodrigues. Tem algumas informações desencontradas aí, dando conta que o Rames está insatisfeito no São Paulo. Nós vamos comentar sobre isso aí e também falar de São Paulo e Corinthians, o jogo de amanhã, né? Válido pelo Brasileiro, 6h30 da tarde. E atualizar a situação do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique e do Luciano, tá bom? Então você que é inscrito, já deixa aquele joinha pra gente. E você que não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho que a gente manda vídeo todo dia para vocês. Pessoal, jogador do São Paulo aí, né? Menino, 16 anos de idade. A gente vê que os jogadores hoje, precocemente, têm sido buscados por clubes de fora. Então o São Paulo se antecipou, já assinou um contrato com Thierry Henry, né? Um menino que tem esse nome porque foi homenageado pelo pai dele, né? Gostava muito do jogador da França, lá o Thierry Henry. Colocou o nome dele de Thierry Henry. Ele assinou um contrato com o São Paulo com a multa de 320 milhões. Né? Se alguém quiser levar ele, vai ter que pagar essa multa aí. Um contrato longo com o São Paulo. E é uma joia da base, né? Goleador. Esperamos que ele dê muitos frutos aí no profissional. É cedo ainda, mas a gente sabe que jogador com 16 até os 18 anos aí já está podendo jogar no profissional. Outro jogador, pessoal, que antecipou o vínculo com o São Paulo é o Beraldo, né? Com uma multa também alta. O Beraldo que tem 20% do passe dele. O São Paulo tem 60% do passe e outros 20% é do 15 Piracicaba. O São Paulo deu um aumento salarial para ele e aumentou o vínculo dele, que era até 2026, e junho de 2026, e prorrogou até agosto de 2028. Então, se quiserem levar o Beraldo, também vai ser uma multa alta, né? O São Paulo que está aí se calçando com jogadores da base, jogadores que estão começando a aparecer no profissional, e aí assim que tem que agir, não esperar chegar ao final do contrato e perder o jogador de graça. Então São Paulo se calçando, dá um aumento para o jogador, segura mais e se quiser levar vai ter que pagar alto. E aí o São Paulo tem aí, entre todos os jogadores que estão sendo sondados, né? O Wellington, Beraldo, Pablo Maia, enfim, essas joias da base aí, São Paulo tem em torno aí, se for vender, quase R$1 bilhão. Então, importante esse trabalho aí que o São Paulo tem feito agora, a partir de agora. O Erisson, pessoal, falei, ele voltou a treinar, não tem ainda previsão de volta para jogar, mas ele está treinando já com o grupo, né? O Erisson que se machucou demais, tem pouco tempo ainda para jogar no São Paulo que provavelmente não fique com ele para 2024, mas logo mais, né, ele vai ter condições de jogo. São Paulo que precisa, insisto, São Paulo precisa de um centroavante substituto do Caleri, porque não dá para contar somente com o Juan, né? O Juan que é um jogador, ele é bom, né? Foi goleador na base, mas o São Paulo precisa de um jogador mais experiente para fazer sombra para o Caleri. Beleza? Falando agora, pessoal, do Dorival e o Rames Rodrigues, né? Tem algumas informações que o pessoal joga na mídia, né? Principalmente jornalista clubista, jornalista parcial que torce para outros clubes e gosta de ficar colocando fogo, falando que o Rames Rodrigues está insatisfeito no São Paulo e que se ele não jogar ele vai acabar saindo. Não é verdade isso aí. O Rames falou e o Dorival confirmou, né? O Dorival deu uma tacada de mestre nessa situação e falou que o Rames é um jogador que está insatisfeito com ele mesmo. Ele tem treinado cada vez mais forte, né? São Paulo ganha folga, ele treina. Então é um jogador que se cobra muito, é um jogador que foi muito, muito além, né, do que outro jogador. A gente vê que jogador de Copa do Mundo, né, artilheiro de Copa do Mundo. Então ele sabe do potencial dele e ele sabe que ele está abaixo fisicamente. Mas o Dorival falou o seguinte,
que mesmo ele estando abaixo, ele já vê uma progressão na parte física do Rames, né? Ele já chegou na área, mas no jogo contra o Curitiba, fez aquele gol que ele estava impedido, mas fez, né? Chegou na área, bateu lá de direito, fez o gol no começo do jogo. Ele tem conseguido dar mais assistência, voltar mais para marcar e tá chegando mais da área. Então, aos poucos, aí o Dorival falou que ele vai ganhar mais rodagem agora no Brasileirão e aos pouquinhos aí o Dorival falou que ele vai chegar na forma física ideal para ajudar o São Paulo ano que vem, que vai ser muito importante várias competições. Eu quero atualizar agora, pessoal, aqui a questão dos 4 reforços, né, que o Casares tem comentado tanto e o Carlos Belmonte. O Galo, que a gente sabe que vai sim ser um grande reforço para o São Paulo, né, que ele até pouco tempo atrás era artilheiro do time e ficou tanto tempo aí sem jogar, né? Então a gente viu que ele estava crescendo muito, fazendo gols bonitos, né, fazendo várias jogadas, bate bem pênalti. Então o Galo vai ser 2024 um ótimo reforço, ele vai começar zerado 2024, né? Outro jogador é o Ferrares, que já está com um pouco mais de ritmo, né? Tá ficando no banco já, mas o Ferrares vai ser um outro reforço que o São Paulo vai ganhar, principalmente porque a gente vê, né? O Arboleda machucado, pode acontecer com outro jogador aí também. Então o Ferrares aí iniciando 2024 aí como um novo reforço. O Igor Vinícius, pessoal, que muita gente esqueceu, né? O Igor Vinícius, que teve aquele problema de pubalgia, que é um problema crônico que ele tinha. E é um problema chato, né? Porque incomoda muito o pubis, né? E ele não podia fazer movimento. Quando ele começava a fazer treinamento mais forte, ele acabava sentindo. Mas agora não. Agora ele já está treinando com o grupo, aumentou a intensidade de treino e ele tem correspondido, não tem sentido mais. Então, 2024, Igor Vinícius, que vai fazer sombra, né? Tem o Rafinha aí para renovar o contrato. O São Paulo já está conversando com o Rafinha, mas a gente sabe que o Rafinha tem 38 anos e a gente não tem ideia se o Rafinha vai querer continuar ou não. Ele já deu alguma ideia de aposentadoria, né? E talvez parar aí meio que no auge da carreira dele. Mas a diretoria está conversando com o Rafinha, a gente vai ver como se desenrola isso aí. Importante é que o Igor Vinícius vai iniciar o ano treinando forte, ele que terminou, né? Quando sentiu aquela contusão, ele estava super bem, né? Melhor fase da carreira dele no São Paulo, andava bem, jogando muito, então esperamos que ele comece o 2024 bem também, ele que, volto a dizer, já está treinando com o grupo. O Eric, que vem do Ceará, né? É um jogador que joga pela direita, rápido, faz mais gols de dentro da área, o forte dele é dentro da área, e é um jogador que é driblador e também ele marca, ele volta para marcar. Então vai ter ali uma concorrência com o Wellington Rato e aí o espaço com o Luciano diminui. Por isso que o staff do Luciano tem falado tanto que pode ser que o Luciano não fique em 2024. Está meio que deixando, né, essa informação aí no ar, porque realmente a concorrência com o Luciano, pro Luciano, vai aumentar muito. Eric, o Wellington Rato e o Luciano, que atuam praticamente na mesma posição, né? Então vai ser mais difícil do Luciano ficar no São Paulo 2024. Beleza? Falando agora aqui, atualizando o Everton Ribeiro, pessoal. O Everton Ribeiro saiu aí hoje, inclusive, que o Everton Ribeiro tem dado preferência para ficar no Flamengo. Ele que atuou no Flamengo desde 2017, né, há 6 anos, ele é ídolo da torcida, ganhou 11 títulos com o Flamengo, né, atuou mais de 340 jogos e foi capitão do Flamengo aí durante bom tempo, levantou várias taças. Então, assim, o Everton Ribeiro, claro que ele vai dizer que ele dá preferência para renovar com o Flamengo, mas o Flamengo não vai dar mais de 1 ano de contrato para o Everton Ribeiro, isso é ruim. Ele não quer um contrato de 1 ano, o jogador não quer contrato curto, né? Ele não se calça profissionalmente. Já o São Paulo vai oferecer de 2 a 3 anos de contrato, isso vale para o Everton Ribeiro e para o Bruno Henrique, né? São jogadores de alto nível. Ontem até mostrei um vídeo do Belmonte falando, né? Ele que deu uma entrevista aí num outro canal, falando a respeito de jogadores desse nível, do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique. São jogadores que o Rui Costa
trabalhou, né? O James Rodrigues, ele trabalhou a contratação, viu a possibilidade de mercado e aí conseguiu ajustar valor de salário, valor de como traria o James Rodrigues. O mesmo Carlos Belmonte falou que o Rui Costa pode trabalhar com o Bruno Henrique e com o Everton Ribeiro. São Paulo que tem sim desejo de contar com os dois, mesmo porque tem aquele trunfo que a gente falou, né? Que é o Dorival Júnior como treinador, o Rafinha já foi parceiro dos dois no Flamengo, é muito amigo do Bruno Henrique, e também o São Paulo está na Libertadores, é o primeiro time brasileiro a estar na Libertadores. Então isso aí conta demais. Talvez isso aí faça com que o balance um pouco aí os dois, né? São Paulo que se conseguir chegar no valor que o Everton Ribeiro pede, né, para ser contratado, o São Paulo pode sim contratar o Everton Ribeiro. E o Bruno Henrique, a exigência que o Bruno Henrique faz é de poder também ter um contrato de 3 anos. Ele quer um contrato de 3 anos. O Flamengo já falou que não vai fazer contrato de 3 anos, vai fazer de 1 ano. Isso aí vai ser um empecilho para o Bruno Henrique renovar com o Flamengo. Aí tem na parada o Grêmio, o Palmeiras e o São Paulo, né? São os 3 times aí que estão sendo mais apontados como futuros times do Bruno Henrique. Então, é aquela história, né? O São Paulo sempre vai buscar oportunidades de mercado, não vai fazer loucura, não vai entrar em leilão, mas o Rui Costa trabalha muito bem esse lado de conversa e de conseguir convencer o jogador a participar, mesmo porque o São Paulo hoje tem um plano de negócio grande, um plano de contrato bem estruturado, né, com aquelas ideias do Dorival, com o Muricy Ramalho. São Paulo hoje bem mais profissional do que outros anos. Então, há uma grande chance sim de Everton Ribeiro e Bruno Henrique pintarem em 2024. A gente espera que dê tudo certo. Pessoal, São Paulo e Corinthians amanhã às 6h30 da tarde. É um jogo que o São Paulo precisa ganhar, né? Corinthians que está de técnico novo, Mano Menezes. É um técnico tido como retranqueiro, mas é um ajustador de time. Né? Ele dá muito mais ênfase na defesa do que no ataque, mas a defesa que ele arma é uma defesa bem postada. Todos os times que ele dirigiu foram assim, Internacional e o próprio Corinthians. A gente vê que o Mano sempre fez bons trabalhos, né? Então não vai ser diferente no Corinthians. Dificilmente ele vai armar um time que jogue muito para cima, vai ser sempre um time mais recuado, jogando mais por uma bola, e dependendo também do elenco que ele tem. Corinthians que vai ter alguns desfalques, né? O Yuri Alberto principal não joga contra o São Paulo, é bom. E a gente espera que o São Paulo faça uma grande partida amanhã e ganhe do Corinthians, porque não dá para ficar só vivendo de Copa do Brasil, de comemoração. São Paulo precisa vencer, né? Venceu o Curitiba e agora precisa ganhar do Corinthians para poder subir mais na tabela e dar adeus nessa zona do rebaixamento. Beleza? As informações são essas, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra gente aí, beleza? Um grande abraço, até mais.